Vamos viver sempre acreditando em um lindo amanhecer. Uma vida em gratidão a Deus é o que nós devemos ter, pois somos frutos dos sonhos de Deus. Uma família com muita esperança, sem olhar as circunstâncias. A coroa que ele usou não era de ouro, apesar de o coroarem como rei. Não era de rubi ou diamantes, mas era feita só de espinhos vivos. Por que tratar um rei dessa maneira? E por que fazê-lo usar coroa tal? Ele nunca foi forçado a usá-la, mas por amor deixou seu arreal. A coroa que Jesus usou na cruz fora feita para mim. Ele a trocou pela minha salvação e jamais terá de usá-la outra vez. Não, aleluia. Ouça isso. O inimigo não desiste facilmente, não. Ele quer fazer usar coroa tal. Ele quer que você pague um preço, mas o preço já foi pago. Mas tenha isso sempre em sua mente. No Calvário o bem venceu o mal. Coral, vai! A coroa que fora feita para mim, fora feita para ti. Faça dessa noite o melhor culto da tua vida até hoje, e jamais terá de usar a coroa. Ele nunca mais terá de usá-la. A coroa, entregue o melhor da tua adoração. Fora feita para mim, meu Deus, Ele a trocou pela minha salvação, e jamais terá de usar outra vez, outra vez, e jamais terá de usá-la outra vez, e jamais terá de usá-la outra vez, e jamais terá de usá-la, vai! Outra vez. A coroa que Jesus usou na cruz fora feita. Bate no peito e puxa pra você a responsabilidade. Foi por você. Meu Deus, obrigado, Senhor. E não jamais, e jamais terá de usá-la outra vez. Declare o coral, cante. A coroa que Jesus usou na cruz fora feita para mim. Ele a trocou isso pela minha salvação
Una-se a nós em nome de Jesus. Levante as tuas mãos, só as vozes. Levante as tuas mãos pro alto, declare a coroa, cante. A coroa que Jesus usou na cruz fora feita. A minha fé consegue enxergar o amanhã, porque Ele venceu a morte. Ai, depois de ter visitado o inferno, Ele teve o poder para liberar. Todo o poder foi me dado nos céus e na terra. E se você crê, encha os seus pulmões de gratidão. Levante as mãos e declare: a coroa que Jesus usou na cruz fora feita para mim. Ele a trocou pela minha salvação. Hoje eu tenho família, hoje eu tenho esperança, e jamais terá de usá-la outra vez. E jamais terá de usá-la outra vez. Declare: jamais, vai. E jamais terá de usá-la outra vez. Hoje à noite eu quero voltar a um texto que ele é um dos textos que serviram como um embrião para o trabalho aqui na comunidade. Quando nós recebemos o desafio de chegar e assumir e começar um trabalho aqui, eu já contei a história para alguns sobre o objetivo e como é que nós chegamos ao nome Comunidade da Esperança. Eu não sei quantos estavam aqui no primeiro ano do aniversário, se não me falha a memória, foi no primeiro ano que eu trouxe o Dr. Dale Galloway, que é o autor daquele livro Reconstrua Sua Vida. E ele foi durante anos, ele já está com mais de 80 anos, muito debilitado. Eu pretendia trazê-lo novamente esse ano, mas ele não tem como. Falei com a sua esposa Margie, ela disse que ele não tem condição mais. Ele anda, ele tem um problema cardíaco seríssimo. Ele, além de ter um marca-passo, ele tem um desfibrilador no peito, instalado, parece uma caixa grande aqui assim, ó. E de vez em quando o coração sai do ritmo, ele leva um choque, imagina, e ele tem que dar uma compensada, ele não tem condições. Mas ele durante muitos anos foi pastor de uma igreja chamada Comunidade Nova Esperança, New Hope Community, era o nome da igreja, em Portland, no estado de Oregon. E eu fui muito influenciado pela história dele, pela vida. E quando começamos o trabalho aqui, eu fui desafiado e também inspirado pela sua história a colocar o mesmo nome. No início iríamos colocar Comunidade Nova Esperança, mas eu achei nova esse negócio. Não, vamos colocar Comunidade da Esperança. E depois de uns 2 anos mais ou menos que aqui estávamos, Deus nos deu esse slogan: um lugar de novos começos. Porque é isso que o Evangelho nos apresenta, a oportunidade de começar de novo. Não importa o que tenha acontecido, não importa as lutas, as decepções, não só com a vida, mas às vezes até mesmo dentro da igreja, com o Evangelho, com pessoas. O nosso apelo aqui, desde o início, tem sido esse: um lugar onde você pode começar de novo a sua caminhada com Deus, a sua vida em família, e experimentar da parte do Senhor aquilo que Ele tem para te oferecer em Cristo Jesus. O texto que sempre me inspirou é o texto do Salmo de número 126. E eu quero voltar a esse texto hoje, por ocasião do aniversário da igreja. Queremos celebrar aquilo que Deus tem feito nesses 6 anos, voltando ao tema que nos motivou a começar tudo. Esse salmo é um salmo que faz parte da minha história. Eu e minha esposa temos dentro da aliança a referência do salmo. Não tem um salmo inteiro, né, irmão? A aliança é grande, mas também não cabe o salmo todo. Mas tem a referência, o Salmo 126. E eu queria voltar a esse texto, chamando a sua atenção a ele e pedindo claramente que você mantenha a sua Bíblia aberta. Nós vamos ler todo o salmo e depois vamos caminhar versículo a versículo dentro da explanação daquilo que é
apresentado pelo autor, que é desconhecido. Não sabemos quem é o autor do salmo, mas era um salmo de romagem. Eles cantavam esse salmo enquanto peregrinavam para as festas judaicas. É por isso que é chamado de cântico de romagem. Vem de romaria, de caminhar juntos por um período de festa, de sacrifício e de celebração, muito normalmente no templo em Jerusalém. E o salmista assim escreve: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então, a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Quero convidá-la a curvar sua cabeça mais uma vez, fechar os seus olhos. Senhor, te damos graças por um tempo tão precioso de celebração. Hoje queremos simplesmente afirmar que a Ti é dada toda a glória e todo o louvor. Se até aqui chegamos, é por conta da Tua fidelidade. Apesar de nós, o Senhor fez grandes coisas. E nós queremos declarar nessa noite que apenas o Senhor é digno de receber toda a glória e todo o louvor. Pedimos agora que esta palavra venha de encontro ao nosso coração e que ecoe, não só aqui, mas a tantos quantos nos acompanham pela internet. Que essa palavra viva e eficaz traga mudança, transformação e consolação na pessoa do Teu Espírito. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Ao assentar-se, apenas mais duas informações. No Summit, e eu quero agradecer publicamente ao pastor Daniel Antônio e a dezenas de voluntários que trabalharam no Summit, mais um ano onde superamos muitos desafios e foi assim fora de série. Eu não sei como é que você que não veio consegue ficar de fora de algo tão transformador como é o Summit. O pastor Daniel Antônio mobilizou uma equipe de pessoas que trabalharam com afinco, foi extraordinário. Na sexta noite, foi sexta, né? Sexta noite recebemos um palestrante presencial, que foi o pastor Harvey Carey. Ele pregou uma mensagem aqui, irmãos. Foi de quebrar tudo. Foi um negócio assim, eu saí até meio torto. O cara arrebentou. Eu traduzi e o cara é uma metralhadora. Eu saí daqui esgotado, quase que eu tive que ir para o hospital tomar soro. De tanto que o cara... Mas foi bom demais. Nós estamos disponibilizando a mensagem que foi pregada na sexta. Algumas cópias. Se você tem interesse, passa ali no nosso balcão da mídia e você vai poder adquirir a mensagem. E lembrando também, o pastor Paulo me pediu, o pastor Lucinho vai estar fazendo o seminário em Campinas, no dia 8 de dezembro, é uma segunda-feira, e nós vamos fazer lá na Igreja Central, porque é mais espaçoso, cabe mais gente. Você pode fazer a sua inscrição aqui hoje, no final do culto. Ok? Muito bem. Esse é um texto que fala de começar de novo. Começar quando até então tudo havia dado errado. É um texto que foi escrito e cantado, porque esse não é um texto, como a maioria dos salmos, não era lido apenas, ele era cantado. Eu não sei qual era a melodia, eu não sei qual era o ritmo, mas cantava-se este salmo. Um salmo que falava de um período onde o povo vivia o livramento de um longo exílio, cerca de 70 anos. Aonde eles estavam cativos na Babilônia. E através do rei Ciro, rei da Pérsia, eles são liberados a voltar a Jerusalém. Esse texto fala sobre a bondade de Deus, sobre a maneira como Deus age na vida daqueles que, independente daquilo que aconteceu ontem, em Cristo, tem o privilégio, a oportunidade de experimentar coisas novas.
É um texto que retrata, talvez de uma forma bem resumida, qual é a proposta do Evangelho. Boas novas, de que aquele que estava perdido, aquele que estava ferido, aquele que estava escravo, experimenta aquilo que Jesus vem oferecer. Vem trazer libertação, vem trazer cura, mas acima de tudo vem trazer nova vida, salvação. Não só das coisas do presente, mas também do porvir. Esse salmo, ele fala de um momento onde Deus faz as coisas, porque é importante você ter essa percepção de quando Deus muda as coisas. Ele começa falando de tempo, e eu espero que você tenha notado isso, porque o texto diz quando, é assim que começa ou não? Quando. Eu gosto dessa maneira como o autor escreve esse salmo, porque ele fala de tempo, há tempo para todas as coisas. Há tempo de chorar, há tempo de lamentar, há tempo de murmurar, mas há tempo de se alegrar. Há um tempo em que Deus muda tudo. Há um tempo em que, expostos ao Evangelho e alcançados pela graça do Senhor na pessoa de Cristo Jesus, há uma mudança na nossa vida. Eu não sei quantos aqui podem precisar, pelo menos o mais próximo possível, o período onde tudo mudou na sua vida. Onde você antes estava perdido, cego, pecador, escravo de um vício, escravo do pecado, e Deus mudou tudo. O texto começa falando quando? Quando? Eu creio que Deus tem um propósito estabelecido para a vida de cada um de nós aqui, de mudar as coisas. Eu conversava com o pastor Daniel Antônio, e enquanto o louvor estava acontecendo, às vezes a gente acha que a pessoa está querendo saber se a gente estava conversando sobre o resultado do futebol. Não é, viu, irmão? Quando a gente está conversando, nós estamos falando às vezes coisas da igreja e compartilhando alegria. Nós falamos de alguns irmãos que víamos aqui. Nós sabemos como chegaram, o que Deus fez, o quando de Deus aconteceu. A maneira como vieram feridos pelo pecado, pelas inconsequências da sua própria vida, das suas próprias escolhas, e entraram nesse projeto de Deus apresentado pelo Salmo 126. Quando o Senhor, tudo muda, e esse período estabelecido por Deus só pode ser mudado quando Ele próprio intervém. Primeira coisa que eu quero que você entenda nessa noite é que apenas Deus tem o poder de mudar a realidade da sua vida. É quando o Senhor, não é a economia, não é o governo. Tem muita gente, e domingo passado eu fiquei até assim meio que estupefato, porque gente que deixou de vir na igreja para ver resultado de eleição. Esquisito. E eu disse isso terça-feira, quando pregava na central, muita gente preocupada, pastor, o governo do país. Meu irmão, Isaías capítulo 9 diz o seguinte, que um filho se nos deu, um menino nasceu, o governo está sobre os seus ombros. O governo não está na mão de fulano de partido, o governo da minha vida está nas mãos de Jesus Cristo. É Ele que precisa assumir o controle. Tem gente que fica esperando uma situação econômica mudar. Meu irmão, tudo muda quando Deus entra na história da sua vida. Todos nós precisamos ter, assim como a história é dividida entre antes e depois de Cristo, todo mundo aqui precisa ter um momento na sua vida, antes e depois de Jesus. Quando Jesus nasceu, não na história, mas quando Ele nasceu no seu coração. Quando Ele fez ali morada, quando Ele mudou a realidade da sua vida, o texto diz, quando o Senhor, o tempo aonde Deus começa a agir. E esse salmo fala exatamente de um novo tempo, um novo começo, exatamente porque Deus entrou no enredo. O script que até então escrito não tinha espaço nenhum para Deus, agora Deus desenvolve o papel principal dessa história. E o texto diz que quando o Senhor começa a mudar as coisas, Ele diz, restaura. O papel de restaurar, de pegar aquilo que está estragado, aquilo que está jogado de lado, aquilo que ninguém dá mais valor, e nas mãos de um grande artesão, o artesão da própria vida, Deus põe a mão e começa então a fazer algo que até então você julgava impossível de acontecer.
Eu fico impressionado ao ouvir testemunhos de pessoas que viviam escravas de uma situação, do pecado, das suas opções lá atrás, e hoje vivem algo novo da parte de Deus. E eu posso, com certeza, afirmar isso, que nem nos seus melhores sonhos você podia imaginar aquilo que Deus está fazendo na sua vida hoje. Gente que chegou achando que não tinha mais jeito, que não tinha saída, que o casamento estava acabado, que os filhos nunca mais iam voltar para Cristo e que a empresa nunca mais ia recuperar, e você coloca aí dentro do contexto e do cenário em que você experimentou a graça de Deus na sua vida, ou você se sentia condenado pelo pecado, pelas suas próprias atitudes insanas para com a própria vida, e Deus começa a restaurar e pôr a mão. É interessante ver quando Deus põe a mão na vida de alguém. Não tem nada mais lindo do que ver o grande escultor Jesus Cristo formar algo novo na vida de alguém. É lindo você testemunhar. E nós falávamos aqui que lindo é ver algumas pessoas que têm sido transformadas pela graça de Deus, pelo favor do Senhor, pela misericórdia que emana do trono da graça, transformadas. O texto diz: quando o Senhor restaurou a sorte. Sorte aqui não é no sentido de azar ou sorte, mas é destino. Quando o Senhor restaura o destino, porque todos nós aqui fomos criados para um objetivo: viver eternamente com o Senhor. Mas o pecado nos tirou do rumo. O pecado tirou o nosso destino central da rota, e nós mudamos de rota. Nós perdemos a rota. Nós estamos indo em direção contrária à vontade de Deus, e aí Deus entra em cena e restaura o destino de Sião. Um povo cativo, e a gente precisa voltar a falar do contexto histórico, e eles viviam no cativeiro, fruto da desobediência, da idolatria, de não estarem honrando a Deus, e tudo isso leva a uma situação de miséria, de desgraça, de escravidão, e aí Deus vai e resgata. Meu querido, hoje à noite, saiba com o seu coração e creia com toda a sua alma de que há um desejo da parte do Senhor de resgatar a sua vida, de mudar a tua história. E é por isso que a gente começou esse trabalho 6 anos atrás, para dizer: a esperança para o ferido, a esperança para o perdido. Basta com que Deus entre na sua vida e Ele vai começar a restaurar o seu destino. Você que achou que não tinha mais jeito, Deus vai colocar você na rota certa de novo, no caminho que é Jesus, que te conduz à vida eterna. É assim que começa o Salmo. O Salmo fala sobre o que ele produz. E é interessante notar aquilo que acontece na vida de alguém que é exposto à graça e à misericórdia de Deus. O texto diz que imediatamente, no verso de número 2, a boca do povo se encheu de riso. Bem, se ela se encheu de riso, é porque antes não havia motivo para sorrir. Não havia motivo para sorrir. Como é que você vai sorrir vivendo as consequências do pecado? A escravidão que ele produz, a amargura que é produzida na alma, viver longe da terra natal, viver longe do favor e da promessa de Deus. Mas quando Deus entra em cena, olha o que começa a acontecer no versículo 2: a boca começa a se encher de riso. Deus começa a pôr um sorriso no rosto das pessoas. É por isso que ele libera essa palavra a Israel, ainda em Jeremias, quando ele diz: retenha a sua voz de choro, enxuga as suas lágrimas, porque há esperança para o seu futuro. Quando Deus entra em cena, ele diz: pode parar de chorar, eu vim pôr um sorriso no seu rosto agora, porque o que o Evangelho produz é isso, é a tristeza, é a carranca produzida pelo pecado. Deus arranca e coloca um sorriso novo nos seus lábios. Não é um sorrisinho de canto de boca, é aquela gargalhada que, se você pudesse, você gritava a plenos pulmões. Alegria quase que impossível de ser contida. O salmista diz: a nossa boca se encheu de riso. Isso quer dizer inúmeras razões para a gente sorrir. É isso que Jesus faz na vida de todo aquele que vem até Ele. Ele coloca 1001 razões, é melhor do que Bombril. Ele coloca 1001 razões para você sorrir. E, meu querido, basta você agora trazer à sua memória tudo aquilo que Deus tem feito pela sua vida.
Que maravilhoso é poder ver aquilo que Deus tem feito e poder dizer: Senhor, glória ao teu nome, glória ao teu nome. Eu tenho inúmeras razões para dizer que eu sou feliz com Jesus. A boca se enche de riso, porque um coração cheio de pecado produz tristeza. O autor do livro de Provérbios, o sábio Salomão, no capítulo 15, verso de número 13, ele afirma que o coração alegre formoseia o rosto, mas a tristeza de espírito traz amargura para a alma. A gente nota, e às vezes está na cara de alguém, ela não precisa dizer, a gente sabe quem é que tem Jesus e quem é que não tem. Porque quando Jesus está na vida de uma pessoa, tudo muda. O semblante, não precisa nem botox. Você pode, quando Jesus entra, muda tudo, porque o coração, antes ocupado pelo pecado, administrado pelas trevas, irradia a luz de Cristo. E quando você fala, da sua boca já não sai mais murmúrio, reclamação, palavrão, dos seus lábios saem louvores ao nome de Jesus. E quando você fala, o sorriso é diferente. Você, dentro de casa, tudo muda. A maneira como você convive com o seu cônjuge, a maneira como você libera e lidera a sua casa com seus filhos, tudo muda. O sorriso é diferente. Como é bom ver um sorriso sendo estampado no rosto daqueles que conhecem a Jesus Cristo. Tudo é novo. Há um livro escrito por um grande pastor e também escritor, renomado, você já deve ter lido alguma coisa que ele escreveu, chamado Charles Swindoll. Charles Swindoll, conhecido Chuck Swindoll. Pastor, ele está em Dallas agora, mas foi presidente de um seminário, muitos anos, pastor renomado, tem um programa diário nos Estados Unidos de rádio. Ele escreveu um livro chamado Laugh Again. Sorria de novo. Sorria de novo. Como é que você pode voltar a sorrir? Aquele sorriso de que você não precisa de razões assim sólidas. Porque quem tem Jesus tem todas as razões necessárias para sorrir. Você não depende de uma circunstância, você não depende de uma questão paralela para que a sua vida seja cheia de alegria. Não, você sorri porque você é salvo em Jesus. Por isso que Davi, mesmo sendo rei, possuindo riqueza, morando num palácio, quando ele peca com Batseba, o salmo que ele escreve é esse: Senhor, restaura a alegria da minha salvação. Porque quem é alegre mesmo é quem é salvo. Davi continuava tendo a função de rei, assentado num trono. Ele era senhor, ele tinha mulheres, mas ele tinha perdido a verdadeira razão da sua alegria, que era a salvação que Deus pode oferecer. O texto diz que essa mudança produz uma realidade clara na nossa vida, porque não só muda a expressão do nosso rosto, mas diz que os nossos lábios se convertem em lábios de celebração e júbilo a Deus. Veja só o que ele diz, versículo 2 diz que a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Quando você experimenta essa mudança produzida pela pessoa de Jesus Cristo, você deixa de reclamar e você passa a adorar. Olha que coisa boa. É por isso que a gente estava aqui, o coral maravilhoso. Eu fiquei ali, gravei, chorei, fiz de tudo. Foi bênção. Me alegrar em ver o que Deus tem feito. Meus irmãos, que maravilha essa proposta que o Evangelho nos apresenta, de que você tenha a oportunidade de começar tudo de novo, não mais agora carrancudo, reclamando, só reclamando da vida, reclama de tudo, reclama do cachorro, reclama da mulher, reclama dos filhos, reclama do patrão, reclama da igreja, reclama de tudo. Não, quando Deus entra, um sorriso entra no rosto e os nossos lábios se enchem de júbilo. Ah, Tu és bom, Senhor, a Tua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. É isso que Jesus faz na vida daquele que experimenta a graça oferecida na pessoa de Jesus Cristo. Muda tudo, começa tudo diferente.
E você começa a experimentar a ação de Deus na sua vida, não só do ponto de vista interno, espiritualmente falando, mas também externo. Porque olha o que se dizia a respeito deles: grandes coisas o Senhor tem feito por ele. Porque o único capaz de fazer coisas grandes é um Deus grande. Tem gente querendo, eu queria tanto isso, eu queria tanto aquilo outro. Meus irmãos, só um Deus grande pode fazer as coisas grandes que você tem esperado acontecer. E é algo tão real, tão claro, porque o texto diz que as nações, se dizia, todo mundo consegue perceber quando Deus está na vida de alguém. É impossível você esconder dos seus vizinhos quando Jesus está na sua casa. Assim como é impossível esconder dos seus vizinhos quando Ele não está. O ambiente é diferente. A música é diferente. As palavras trocadas dentro das quatro paredes da sua casa são diferentes. Mas quando Deus entra, tudo muda. Grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Eu não sei quantos conseguiram notar, mas o texto fala sobre a conjugação da ação de Deus no passado, no presente e no futuro. Porque é isso que Deus faz. Deus não só age no ontem, no hoje, mas Ele age no amanhã. O texto diz assim, no versículo 2, a nossa boca se encheu. Aí no versículo 3 ele diz, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Olha que coisa linda, andar com Jesus é garantia de alegria no passado, no presente e no futuro. Porque ele termina o salmo dizendo o seguinte, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando, vai voltar trazendo. Olha que coisa linda, quando você tem uma experiência com Cristo, quando você experimenta esse Deus que muda e restaura e faz nova todas as coisas, você vai ver Ele agindo no seu ontem, no seu hoje, e o seu amanhã vai estar garantido, porque quem tem Jesus na vida não precisa se preocupar quanto ao dia de amanhã. O melhor da parte do Senhor já está sendo reservado para a sua vida. Salmo 126 é um dos salmos que falam exatamente desse projeto de Deus, de fazer tudo novo, de transformar situações. O clamor desse povo, dessa pessoa dizendo, restaura, Senhor, a nossa sorte. Tanta gente pedindo e clamando para que Deus mude a sua sorte. Restaure talvez um sonho, um projeto. Restaure até mesmo a alegria que você um dia antes tinha. Eu já disse inúmeras vezes aqui, e se eu já disse inúmeras, escuta mais uma. Sobre a minha paixão, sobre às vezes ver esses programas que tem de History Channel, Discovery Channel, tal. Pelo menos são programas a princípio educativos. E tem um seriado que fala sobre restauração. O cara leva o pessoal só leva tralha para ele. Leva um carrinho velho, uma bicicleta antiga, leva um monte de coisa. Como é que chama aquele trem, aquele programa? Mestre das restauração, é isso aí. O cara leva uns carrinhos velho, tudo arrebentado. Ele olha, dizia aí, não, vamos dar um jeito. Vamos tentar recuperar isso aí. E o programa se desenvolve dentro do tema de um ou outro objeto que é levado lá para os mestres da restauração. Um cara com uma barbichinha, cavanhaquinho, meio lemãozinho, tal, com os filhos dele que trabalham junto com ele. Coloca-se algo que a princípio estava jogado de lado, ninguém dava valor. Colocam na mão de um mestre da restauração. Algumas semanas depois de esforço, depois de ver como o produto era originalmente, porque a restauração é essa, é você ser levado à forma original, não é fazer de qualquer jeito, até a cor, o brilho, tudo busca-se resgatar como era antes. E aí o proprietário da suposta tralha, do suposto lixo, volta à oficina e então se depara. E ele normalmente cobra, bota dentro de uma caixa, faz todo um drama. E ele tira um pano, e ele abre a caixa, e as pessoas olham dizendo, oh,
Uau! Abraça. Tive um programa que um senhor era uma bicicleta da senhora quando era velha, era uma senhora de mais de 70 anos. E ela queria, por uma questão assim, de saudosismo, resgatar a bicicletinha dela. Era um tipo de era como se fosse um velocípedezinho. Ai, que legal. Aí ele quis fazer uma surpresa, pegou, guardou. O americano tem essa mania de guardar coisa velha. Você vai nas casas dos Estados Unidos, a garagem não para carro. A garagem é tralha. É verdade, eles têm a garagem e botam só tralha lá dentro, vai acumulando coisa. Tanto que depois de um tempo, eles fazem aquilo que chama garage sale. Enjoei disso aqui, eles vão e botam lá na calçada. Eu me lembro quando nós estávamos voltando para o Brasil, a minha esposa estava querendo recolher uns trocos, meu irmão. E a gente estava só Jesus na causa, nem vaca tinha, muito mais vaca magra. E ela juntou uns negócios e tal e vendeu uma... Tá com vergonha, amor? Meu Deus. Jesus. E aí ela juntou um monte de coisa. Eu falei, amor, não, garagem seio, vamos fazer esse negócio. Foi para a rua e botou assim na calçada. Chovia, o tempo estava meio instável. Começava a chover, ela recolhia as coisas para dentro. Melhorava o tempo, ela botava as coisas na calçada de novo. E eu estava na aula. Eu não pude nem ajudar na venda, porque eu estava em aula. E ela, no final do dia, meus irmãos, quantos dólares deu, amor? $120. Glória a Deus. Pensa numa mulher que dá lucro. $120 de coisas, porque isso é parte da cultura. Mas essa senhora pegou lá o velocípede e disse, senhor, era um negócio tudo arrebentado, queimado pelo tempo, todo lascado, a roda meio torta, tudo arrebentado. E aí um dia ele falou, olha, eu quero levar você, eu tenho uma surpresa para te fazer. Aí na presença dos mestres da restauração, tira-se o pano e aquela senhora vê o seu antigo brinquedo de criança como se fosse novo. Eles abraçam, choram, tudo por causa de um velocípede. Oh, meu Deus. Meus queridos, há um que é mais especialista nessa arte do que aqueles mestres. Há um Deus que tem o poder de fazer nova todas as coisas. Aquilo que o pecado produziu, porque o homem foi criado para viver na presença de Deus. A obra original é essa: o homem na intimidade e na comunhão com Deus. Mas o pecado surrou, estragou, criou separação entre Deus e o homem. E aí vem Jesus, entra na história e põe a mão e transforma aquilo que parecia já sem condições de ser aproveitado novamente. Quando Jesus põe a mão, Ele faz tudo novo. Ele põe a mão e restaura todas as coisas. O autor fala sobre essa grande ação de Deus, porque ele se refere ao Negueb. O Negueb é uma região árida da Palestina, que principalmente durante o verão é tão quente, mas tão que não chove, é tipo São Paulo, mais ou menos. Está quase igual o Negueb. Estão dizendo, inclusive, há uma moção popular para mudar o nome do estado de São Paulo para o estado do Negueb. Seco, árido, não chove, mas há uma estação no início da primavera em que chuvas torrenciais enchem um vale árido de água saudável, e aquilo que parecia sem vida começa a produzir nova vida. Ao invés de receber uma água da chuva, o salmista diz que há um rio que desce do trono de Deus, que quando ele passa na aridez da vida de qualquer pessoa, ele transforma o mais seco e árido de todos os desertos espirituais num tempo novo de vida, de coisas novas. É por isso que ele diz, Senhor, restaura a nossa sorte como as torrentes no Negueb. Ah, querido, há um agir de Deus que muda tudo. Ele termina se referindo ao processo do arrependimento, que tem muita gente que pega esse capítulo 126, no verso número 5, e faz uma aplicação que, na minha opinião, ela não é tão fiel àquilo que o texto se refere. Ele diz aqueles, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão.
Ele está falando sobre lágrimas de arrependimento. Não é lágrima dizendo, não, pastor, eu estou sendo fiel, mas nada acontece. Não, isso é outra coisa. O que ele está falando é o seguinte: durante os 70 anos de cativeiro, um povo orava e reconhecia que estava errado. Querido, as lágrimas produzidas pelo arrependimento do pecado vão produzir um sorriso novo no teu rosto. O que Deus espera de você é simplesmente que você confesse o teu pecado e chore na presença do Senhor. Eu tenho andado longe de ti. Eu tenho andado errante pelo caminho. Os que com lágrimas semeiam, vão ceifar com júbilo. Todo coração contrito, que confessa o pecado, recebe graça, favor e perdão da parte de Deus. O salmista termina, e eu estou encerrando junto com o texto, que nós vamos ainda participar da mesa do Senhor. Ele diz que quem sai andando e chorando, sai andando e chorando, Deus muda a minha história, Deus restaura o meu casamento, Deus salva a minha família, Deus muda a minha sorte, diz que você vai voltar diferente, porque todo mundo que vai para a presença de Deus contrito e quebrantado, volta diferente. Essa é a proposta do Evangelho. O Evangelho tem um desejo a ser realizado na sua vida. Jesus disse que Ele veio buscar o que estava perdido. Longe de Deus, não há nenhuma expectativa de vida plena. Não há. Não existe. Mas quando você entra no quando de Deus, quando você reconhece o seu pecado, quando você confessa a sua culpa, você recebe da parte do Senhor favor, perdão e misericórdia. Eu quero convidar você a ficar de pé comigo nessa noite.